privilégio, pastor, que privilégio, querida Deve, poder aprender com você. Eu me lembro quando Jesus ensinava e as pessoas se assentavam, não é? Até na grama para ouvi-lo. Quando a gente tem alguém que transmite sabedoria, a gente tem que parar e dar atenção. Então hoje nós nos sentimos honrados e que Deus te use, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Estou muito feliz de estar aqui, porque eu amo vocês muito, muito. Muito obrigada, pastores, por você invitation. Pelo seu convite. Eu estou aprendendo português. Pouquinho. Tá mesmo, viu? Porque eu amo brasileiros. Muito, muito. It's a pleasure to be here. Prazer estar aqui. We have had a great weekend. Nós tivemos um final de semana maravilhoso. Giving tribute to the family. Dando tributo às famílias. I don't know, Felipe, can we have those magazine covers? Sure. Pessoal do telão, tem um arquivo que são capas de revistas. Veja e Time. Se vocês puderem localizar e colocar no telão. Aí. We live in very interesting times. Nós vivemos em tempos muito interessantes. As I was worshiping this morning, Enquanto eu adorava o Senhor essa manhã, I was thinking about my teenage years. eu estava pensando nos meus anos como I adolescente. was looking at all the families here this morning. E eu estava olhando para as famílias aqui essa manhã. Children who are soon to be teenagers. Crianças que vão se tornar I see adolescentes. those of you who are in your teens. Eu vejo aqueles que são adolescentes and your aqui early também. adult years. E também nos seus anos mais Just in my adultos. generation, Na minha geração, culture has changed so much. desde lá até aqui, a cultura mudou muito. What used to be wrong O que era errado, is now right. agora é certo. What we were never Mas even would think to do. nós nem pensávamos acerca do que fazer. Whether you're a Christian or not a Christian. Seja você cristão ou não, Is very acceptable in today's a gente nem culture. pensava que era possível, hoje é aceitável na cultura. One time when you saw a woman pregnant with child, E uma vez quando você via uma moça grávida, and it was her third or fourth child, terceira ou quarta criança dela, you would congratulate the family. você antes dava os parabéns para a família. Wonderful thing to have children. É uma coisa maravilhosa ter But filhos. today in 2014, Mas hoje, em 2014, just a few months ago, alguns meses atrás, look at the covers of our popular magazines. olhe para as capas das revistas mais famosas. On the left-hand side, Do lado esquerdo, in Brazil, no Brasil, Veja magazine, a revista the Veja, cover says children. a capa diz No, filhos? thank you. Não, obrigado. And so this is the attitude Essa é a atitude that is in our world que today. está no nosso mundo If you hoje. see a woman pregnant with a third child, Se você ver uma mulher grávida com a terceira you think in criança, your mind, você já pensa com what is você wrong mesmo. with them? O que está errado com Are esse they povo? crazy? Eles são loucos? Don't they know Eles não sabem what's causing o this? que isso tá, como que isso faz, como que the acontece esse negócio? attitude of the É a generation. atitude das gerações. You look on the right-hand E você side, também olha do lado it's direito, a popular American news magazine. é uma revista americana muito famosa This is de not- notícias. This is not a gossip magazine. Isso aqui não é revista de fofoca. This is a weekly news magazine. Isso é revista semanal de And the notícias. cover of it says E a capa diz, that it shows a couple laying on the beach. olha aquele casal deitado na praia. And it says the child-free life. E o título é A Vida Livre de Filhos. When having it all Quando ter tudo is not having children. significa não ter filhos. We live in a crisis today. Nós vivemos numa crise It is hoje. a challenge É um desafio. to have family as a valuable thing. Ter família como algo assim muito importante e valoroso. And I want to congratulate Igreja Philadelphia.
Eu gostaria de dar os parabéns para a Igreja Filadélfia, Batista Philadelphia, Igreja Batista Filadélfia, for giving a tribute to the family, por darem tributo à and família devoting an entire weekend, e dar um fim de semana completo, encouraging the family, encorajando as famílias, encouraging marriage, encorajando o casamento, encouraging having encorajando children. ter filhos. The Word of God says A palavra de Deus that diz children are a heritage from God. que filhos são herança do Senhor. We are to celebrate Nós devemos when we celebrar see a woman with child. quando nós vemos uma mulher com uma And we are to criança, never buy e in nós nunca devemos to nos the attitudes of our culture. entregar às atitudes e às ondas da nossa cultura. The Word of A God palavra de Deus, is counterculture. ela é contra a And I cultura. want to talk to you this E eu morning quero te falar algo hoje de manhã about your children. acerca dos seus So I am filhos. going to be speaking directly to Eu vou parents. falar diretamente aos pais. And I want to just speak about the preparation process E eu gostaria de falar sobre o processo do preparo for success in our next generation. para o sucesso da próxima geração. Because the church is the key. Porque a igreja é a chave. There is hope in Brazil, Há esperança para o Brasil. even though your statistics don't give hope. Embora as suas estatísticas não mostrem The esperança, hope in your nation a esperança dessa nação is revival. é There avivamento. has been a great visitation Houve uma grande visitação of the Holy Spirit in your do nation. Espírito Santo na sua In the nação. last 20 Nos years, últimos 20 anos, it is still here present, ainda está and I presente, believe it will continue as we move forward. e eu creio que vai continuar If enquanto we vamos as à frente. believers Como will crentes, take our se responsibility tomarmos nossa to responsabilidade raise our standard de levantarmos o nosso to padrão, match the Word of God, para então termos a palavra de you Deus, will você vai raise successful families. criar famílias de muito Your sucesso. children and your Os grandchildren seus filhos e os seus and your netos great e os grandchildren seus will bisnetos love God with all of their hearts vão amar a Deus de todos os and they de will todo o seu coração succeed e serão in bem-sucedidos the call and the purpose no chamado e no that God propósito has for their lives. que Deus tem para as suas Whether vidas. it is in business, Pode ser nos negócios, whether it is in ministry, pode ser no ministério in the medical field, ou no campo de wherever medicina. God calls them, Aonde Deus they will chamá-los, succeed eles vão ser as godly bem-sucedidos men and women. como homens e mulheres de Deus. Amém? Amém? Open your Bible Abra sua Bíblia, to Luke chapter 2. Lucas capítulo 2, And I'm going to ask Felipe e eu vou pedir ao to Felipe please read the text. que, por favor, leia o texto. This is a story Esta é uma história. that I want you to hear the whole story. Eu quero que você escute a história So it'll toda. take a couple of minutes. Vai demorar uns 2 minutos para Please lermos. read along with him. Vamos ler junto com ele. Beginning at verse 41. Começando no versículo And he 41 will read to verse 52. até o versículo 52. Lucas 2, 41 a 52. Diz assim: Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os, fazendo-lhe perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou então: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. We can see clearly in this story that Jesus understood who his true father was. Nós claramente podemos ver nessa história que Jesus sabia quem o pai dele verdadeiramente He knew era. that Joseph was his stepfather. Ele sabia que José era o seu
And his padrasto. father was God. E o pai dele de verdade era Deus. But what I want to focus on in this story Mas o que eu quero focar nesta is história the last two verses. são os últimos 2 Although versículos. Jesus was very intelligent, Embora Jesus ser muito he inteligente, had been educated, ser educado, he had gone through Jewish religious education. ele passou pela educação judaica. He knew the first 4 books of the Bible, probably memorized. Ele já sabia os livros iniciais da Bíblia, já memorizados And provavelmente. he could hold a very intelligent conversation with the rabbis. E ele conseguia conduzir conversas muito inteligentes In com os fact, rabis, com os they were mestres. very amazed Eles estavam de fato at how maravilhados. much he really knew at 12 years O old. quanto ele já sabia com 12 anos de But when idade. his parents found him in the temple, Mas quando os pais de Jesus o encontraram no templo, instead of being greatly impressed ao invés de estarem muito and impressionados allowing him permission e permitindo ele to do things that were really beyond his maturity, fazer coisas que eram realmente além da maturidade they dele, forced him to come back home with them. eles o forçaram a retornar para casa com I'm eles. sorry, Jesus. Jesus, desculpa. We know you'd rather be here Eu sei que você prefere estar aqui, than working in your stepfather's carpenter shop. ao invés de trabalhar lá na carpintaria do seu But padrasto. your time isn't now. Mas o seu tempo não é You're not agora. grown. Você não You are cresceu, not mature. você não And there amadureceu. are still things that you have to learn from us. E ainda há coisas que você precisa aprender de And nós. so Jesus had to go home with them. Então Jesus teve que ir para casa com Back eles. to a normal life. Voltar à vida He normal. couldn't pursue Ele não podia God's buscar calling on his life yet. o chamado de Deus na sua vida ainda. Although spiritually Embora he was espiritualmente very advanced, ele era muito avançado, physically and emotionally, emocionalmente e he fisicamente, still had to mature. ele ainda tinha que It is a amadurecer. temptation É uma in tentação Christian families. nas famílias When cristãs. we see our children Quando nós vemos os at nossos early filhos ages em idade bem primordial, sensitive to God sendo and sensíveis the a Holy Deus Spirit, e ao Espírito you Santo, have raised them in a godly family. você criou numa família de Deus, You have prayed with them, você orou com and they eles show signs e eles mostram of sinais already hearing from God. de ouvir a Deus. We have a 3-year-old great Nós granddaughter temos uma bisneta de 3 who is anos de having idade problems going to que sleep. tinha problema de dormir. And one night Uma she noite prayed ela orou on her own, sozinha, not with her mother, não com a not mãe, with her father, não com o pai. and she asked God, E ela perguntou a Deus: help me go to sleep. Ah, me ajuda a cair no And she sono. told her mother E aí ela falou para a mãe that she dela heard God sing to her, que ela escutou Deus cantar and a it ela. made it easy for her to go to sleep. E isso facilitou ela cair no Our sono. children, Os nossos when we filhos, raise them in a spiritual environment, quando nós criamos ele no they espírito, will eles develop spiritual sensitivity no ambiente espiritual, eles vão desenvolver at sensibilidade very espiritual early ages. de uma idade And bem it is a cedo. temptation as parents É uma tentação como pais to become generous nos tornarmos generosos regarding their discipline, acerca da disciplina to deles. become permissive Permitirmos, nos because tornarmos they're permitir, spiritually inclined, porque eles são espiritualmente To mais let- avançados. to let them grow up too Deixá-los fast. crescerem muito rápido. But Mary and Joseph Mas Maria e were José, wise parents. eles eram pais They muito said, your sábios. time isn't now. Disseram, o seu tempo não é agora. You still have to work in the carpenter shop. Você ainda tem que trabalhar na carpintaria. You have to continue to study. Você tem que continuar You're estudando. not finished with your education. Não acabou a sua educação And ainda. in verse No 51, versículo 51, it says he came back diz que ele retornou and was submissive to him. e ele to era them. submisso, obediente a Parents, eles. the first thing we must train in our children Pais e mães, a primeira coisa que devemos treinar os nossos filhos, from the cradle lá do berço, is submission to our authority. é submissão à nossa God autoridade. has trusted you Deus confiou a with the você development and com training desenvolvimento e treinamento of a godly man de um homem de and Deus a godly woman. ou de uma mulher de Deus. Parenting Ser pai e mãe is a powerful é algo poderoso, sense of responsibility, senso de and responsabilidade. with it E com isso comes powerful anointing. vem a unção poderosa God has também. anointed you, Deus ungiu not você, the school teachers, não o professor da not escola, the pastors, não o pastor but e a you. pastora, mas você, the father o pai and the mother. e a mãe. And in this case, E neste a caso, stepfather. um You may padrasto. be a stepfather. Talvez você seja um And if you're a padrasto. stepfather,
E se você é um you padrasto, have anointed responsibility você tem unção for your de responsabilidade children para os seus filhos to be submissive serem to submissos the goals para os alvos that you are que developing você está in desenvolvendo alignment with God's will and purpose. em alinhamento com o propósito e for vontade de your Deus children. para os seus filhos. So as parents, Como it's pais, very important é muito for you importante to look at the skills and the giftings você olhar as habilidades e os dons of your children dos seus filhos and for you e para você to pray orar and ask e God pedir a Deus to reveal to you revelar a você what is your purpose qual é o seu and propósito, what is your calling qual é o seu for chamado my children. para os meus I read a filhos. story yesterday Eu li uma história of a ontem mother who had a baby acerca de uma mãe que who tinha uma was bebê diagnosed with severe autism. diagnosticada com autismo muito And by forte. the time he was 2 years old, Quando a criança tinha 2 anos, he said he would never talk. disse que ele nunca iria conversar. And instead of embracing Ao invés de então abraçar what he would never be able to do, ou receber, aceitar o que ele nunca poderia she fazer, started looking for what he could do. ela começou a procurar pelo que ele And podia from the fazer. time he was small, E desde quando ele era criança e she pequeno, noticed that in his autistic state, ela notou que na etapa que ele estava sendo he autista, com would play autismo, with a glass. ele brincava com um copo. And he would turn the glass E ele virava o copo many em directions. muitas And direções. he would look at the light E ele olhava a luz that would shine through the glass que brilhava através do copo. for hours. Porque He por would horas play with ele a glass. brincava com o He copo. was fascinated Ele era by fascinado this glass por esse copo and by the light. e pela luz. Instead of taking the glass away from Ao him, invés de tirar esse copo she dele, gave him 50 glasses. ela deu a ele And 50 she copos filled them with different levels of e water. encheu eles com medidas And the diferentes de água. reflection of light E as reflexões da created luz different colors, criavam cores diferentes, different shapes, de formas and different diferentes forms. e vários And formatos although diferentes. he could not talk, Embora ele não poderia at conversar, 15 years old, com 15 anos de idade, living in the country of Canada, morando no país do he Canadá, is projected to be ele hoje é projetado a the ser next Nobel Prize o winner próximo ganhador do Prêmio Nobel da Paz, for his intelligence. pela They inteligência say dele. his IQ is higher than Einstein. Eles dizem que o QI dele é mais alto do And que Einstein. he will be a Nobel Prize winner. E ele vai ser premiado com o In the Nobel, state Prêmio of Nobel, physics. na área de He física. couldn't talk, Ele não podia falar, but his mother focused mas a mãe dele on focou what he could no do. que ele poderia In fazer. the lives of your children, Na vida dos seus it is filhos, our responsibility é as parents responsabilidade nossa como to pais watch. assistir. What are you good at? Fica de olho no que ele é bom ou ela é And boa. focus on that. Foque And naquilo. give your children Dê aos seus filhos every opportunity toda at oportunidade what they are good at. do que eles são bons de We have a fazer. 3-year-old grandson Nós temos um bisneto that is de 3 fascinated. anos que é He's fascinado, fascinated by fascinado classical music. por música clássica. Since he was 2, Desde quando ele tinha 2 his anos. favorite thing to look at on the A computer coisa favorita dele olhar no is computador not a cartoon. não é desenho animado, It is not the children's Disney. não são os filmes da His Disney. favorite thing to do A coisa favorita para ele is to watch a classical cellist é assistir um tocador de cello, play the cello. tocar aquele He cello. watches classical music Violoncelo, ele gosta de assistir música for clássica long periods of por time, muito tempo, every day. todos os dias. So at 2 years Com old, 2 anos de he idade, visits our home. ele vem para nossa And my casa. husband plays the O cello. meu marido toca violoncelo. We have a beautiful piano. Nós temos um lindo My piano. husband is a classical pianist. O meu marido, ele é pianista And clássico. we have a cello sitting beside the E piano. temos um violoncelo de pé do lado do I piano. taught him at 2 years old E eu ensinei ele com 2 anos de how idade to properly respect the cello. como apropriadamente respeitar o
instrumento, It's on o a violoncelo. stand. Ele está ali He's naquele not aparador. allowed to take it off the stand. Ele não pode tirá-lo And he dali. learned how to stand proper. E ele então aprendeu como ficar de pé And we apropriadamente. taught him how to bow the E string. nós ensinamos ele a como tocar com Now he's a vara, 3 years o bastão. old. Ele hoje tem 3 anos. And his grandparents from his mother's side E os avós do lado da mãe do bought menino him a real compraram a ele child size. tamanho real de criança, de Cello. verdade, um instrumento de violoncelo. Now there are a lot of things this little boy can't do, Há muitas coisas que esse menino não consegue but he fazer, loves classical mas music. ele ama música Parents, clássica. God has given you Pais, a prophetic insight Deus te deu insight profético through responsibility pela responsabilidade at seeing what is good, a ver do que é, what his call is. qual que é o chamado dessa to develop criança it. e como desenvolvê-lo. And then the child Aí a criança, submits to your decision, ela se submete à sua decisão, led by God. liderada por Deus. And Jesus came home Jesus chegou em and he casa submitted e ele se to submeteu his parents. aos seus pais. Now you will see in the final E verse você vai ver no verso final that submission que essa submissão and authority e autoridade, working together trabalhando juntas, released wisdom. ela liberou a The sabedoria. scripture said that Jesus at A 12 Bíblia diz que Jesus, com 12 anos, began growing in wisdom. começou a crescer em sabedoria. Wisdom is an interesting thing. A sabedoria é algo muito I've interessante. looked in our own family, Eu olho na nossa própria and família I've often wondered, e eu frequentemente me pergunto, why is it that in a family por que numa família you can have many talented people, você pode ter muitas pessoas talentosas, you can have many successful people, você pode ter pessoas muito bem-sucedidas, and intelligence seems to run genetically, e a inteligência parece que ela corre and geneticamente, so you can have many intelligent people. então você pode até ter muitas pessoas But inteligentes, within one family, mas dentro de uma you família can have some who are very wise você pode ter alguns que são muito and sábios some who are very unwise. e outros que são que faltam sabedoria. Our son has a PhD in physics. O nosso filho, ele tem PhD em física. He is so smart we don't know half the time what he's thinking. Ele é tão inteligente que metade do tempo a gente nem sabe do que ele está pensando. He studied and became an expert in an area that is a mystery to me. Ele estudou e ficou um expert numa área que é um mistério And para mim. all of the education that he has Toda a educação que ele tem and the intelligence that he e has. inteligência que ele tem, Intelligence and education inteligência e educação doesn't create wisdom. não geram a Now, sabedoria. fortunately, our son is also wise. Agora, felizmente, o nosso filho But também é wisdom sábio. in his life Mas a did sabedoria not come from his education or na intelligence. vida dele não veio da inteligência ou da And educação. for many years, Por muitos anos, I have pondered, eu me perguntei, what is it o que é então that creates wisdom? que gera I sabedoria? read in the first chapter of Proverbs Eu li no primeiro capítulo de that there is a Provérbios formula que há uma fórmula for wisdom. acerca da So sabedoria. think of 2 plus 2 equals 4. Pense, 2 mais 2 são 4. Proverbs 1 says Provérbios 1 diz that knowledge and que o understanding conhecimento e o entendimento equals wisdom. é igual à sabedoria. So we have to have these two things working Nós together. precisamos dessas duas coisas trabalhando juntas. How is it that Jesus grew in wisdom? Como é que então Jesus cresceu na sabedoria? If I could give you a gift for life Se eu today, pudesse te dar um presente para a sua vida toda I hoje, would give you wisdom. eu te daria a sabedoria. How do we get wisdom? Como que a gente consegue pegar essa sabedoria? If you look in the scripture, Ephesians Se 5:15 você olhar na Bíblia, Efésios says, 5:15, look carefully at how you should walk, olhe cuidadosamente de como você anda. not as unwise but wise, Não como pessoas tolas, mas como sábios, making the best use of time, fazendo o melhor uso do seu tempo, because the days are evil. porque os dias são maus. So what we see
in this verse Então o que nós vemos nesse is versículo that time, é que o tempo, the best use of a time, melhor forma de usar o tempo, is a component é um componente to wisdom. à sabedoria. Don't walk as unwise. Não ande como They're tolos. talking to believers. Eles estão falando a crentes But aqui. be wise. Seja sábio. Make the best use of your time. Faça o melhor uso do seu Don't, tempo. it's unwise Não é sábio to waste time. desperdiçar o It's tempo. unwise Não é to sábio spend time usar o tempo in our lives na nossa vida for things that are not productive. para as coisas que não são And I produtíveis. include it's unwise E eu incluo como to não sábio spend all of your time not having fun. passar o seu tempo todo sem se Or it's divertir. unwise Não é to sábio work all the time trabalhar o tempo todo and not have rest. e não ter descanso. Look at your time Olhe para o seu and tempo see how are we spending e it. pergunte-se como é que estamos Are we usando. focused with our Estamos time, focados com o tempo or do days just pass by ou us os dias vão passando with no sense of sem accomplishment, nenhum senso de no conquista, sense of fruitfulness? nenhum senso de The frutificação? scripture says, "Be A wise, Bíblia diz: sejam make a sábios, good use of your time, faça um bom uso do seu because tempo, these days we live in porque os dias que vivemos are evil." são maus. I was thinking when I was a young girl growing up, Eu estava pensando, quando eu era uma moça this is how crescendo, quickly time have o changed. tempo mudou rapidamente. For a person to live with someone and not be married Para uma pessoa viver com outra e não ser was casado, considered very, era very considerado shameful. muito vergonhoso. First of all, O primeiro de tudo, it was so uncommon era tão fora do normal that you could grow up never knowing someone who did this. que você poderia até crescer e nunca conhecer um caso assim. And most of the time this practice E a maioria das vezes essa prática was only done só era by feita people who were considered very low class and immoral. por pessoas consideradas They imorais, were pessoas de lazy, they didn't baixíssima, have good values. não tinham bons valores, não Many tinham times moral, alcoholic muitas or drug vezes addicts. alcoólatras ou But usuários de drogas. we never saw or experienced Mas nós nunca víamos ou people experimentávamos living together ou pessoas que and estavam having- vivendo juntas, having children tendo filhos and not being married. e não serem casados. But not in today's world. Mas hoje, no mundo de we agora, live in different times. vivemos em tempos And diferentes. the truth A is, verdade é, what the word is telling us o que a palavra is nos that diz, when we live in the standard of wisdom, quando vivemos num padrão de sabedoria, wisdom will become counterculture. a sabedoria ela se torna contra a cultura. Righteousness is counterculture to evil. Justiça ela é contra o mal. It's like the salmon. É como o fish. salmão, aquele peixe, o In salmão. order for him to become fruitful and multiply, Para que ele possa ser frutífero e he multiplicar, has to swim upstream. ele tem que nadar contra a correnteza And de in um your rio. life and family, E na sua vida e in na order sua for you to família, be fruitful and multiply, para você ser frutífero e in your multiplicar giftings, nos seus in dons, the anointing that God has for na you, unção que Deus tem para in você, the abundant life that He's provided, na vida abundante que Ele te we traz, have to swim upstream. nós vamos ter que nadar contra a correnteza, culture. contra a And cultura. if you rest E or relax se você relaxar ou descansar against evil, contra o mal, evil will sweep you o mal vai te to arrasar places that you don't want to go. e vai te levar para lugares que você não And quer we ir. must always be aware Precisamos sempre estar and cientes use our time e usar o nosso to tempo say, para dizer: I will eu irei get to the promise of God chegar à promessa de Deus in my life. na minha vida. And it will not Eu não irei be what culture says. ser o que aquela cultura on those diz magazines. naquelas He revistas. grew in wisdom. Nós crescemos em sabedoria. So how Como do we grow in wisdom? Crescemos na I sabedoria. want to give you a simple formula. Eu te dou uma fórmula bem simples. Every time you make a decision, Todas as vezes que você the fizer uma decisão, most important question to ask. a pergunta mais importante It a fazer, doesn't matter what type of decision it is. não importa o tipo de de It could be the pergunta que decision, seja. should I buy a car? Pode ser, devo eu comprar um carro? Any decision that you make. Qualquer decisão que você Should I fizer. buy this dress? Devo comprar este vestido? When you
make a decision Quando você faz uma of decisão any kind, de qualquer tipo, where should our children go to school? aonde os nossos filhos devem estudar? Should they go to private school? Eles devem ir para a escola privada, Public particular ou para aquela escola Should pública? we move apartments Devemos mudar de to a apartamento different part of the city para uma outra parte da so the cidade, children can have a better school? para que as crianças tenham uma It escola doesn't melhor? matter what decision it is. Não importa qual é a decisão. You ask one question. Você faz uma pergunta. It's the most important question in A life. pergunta mais importante na vida. Are you ready to hear Vocês the estão question? prontos para ouvir essa pergunta? Do you know what the question is? Vocês sabem qual é essa Because if we pergunta? don't ask this Porque se question, não perguntarmos isso, we will have a higher percentage vamos ter uma porcentagem maior of making a bad de decision fazer escolhas e decisões that will erradas, cost us que time, vai custar tempo, maybe give us pain talvez nos dar dor that we didn't need to que have, nós não devíamos ter, an unnecessary problem desnecessários, The problemas question desnecessários. A pergunta é, that you ask que você pergunta, in every decision. em toda decisão, It can be a decision of what groceries to pode buy, ser até que tipo de compra que você tem que fazer no mercado, what food to cook, que comidas cozinhar, what am I going to eat, o que eu vou comer, how am I going to spend my time. como que eu vou gastar o meu tempo. You ask this question: Pergunte a seguinte: Is it wise? é isso sábio? Say it again. Vamos falar juntos? É isso sábio? É isso sábio. Everybody say Ou it isso with é me. sábio? Vamos falar juntos. Isso é sábio? Isso é sábio. Is it wise? Isso é sábio? Isso é sábio. Isso Is it wise? Isso é Is sábio? it wise? Isso é sábio? For me to eat this entire bag of potato chips É sábio para mim comer esse saco de batata completo while I watch television? enquanto eu assisto TV? Is it wise É sábio para to mim drink 6 Cokes a day? tomar 6 Coca-Colas por It dia? doesn't matter what decision you make. Não importa qual é a decisão que você Because faz, wisdom porque a sabedoria has nothing to do não tem nada a ver with is it right com é certo or is it wrong? ou é errado. We get right and wrong down pretty well. Nós temos o certo e o errado muito bem We know estabelecidos. that it's right to tell the truth. Nós sabemos que é certo falar a verdade. We know that it's wrong Nós to tell a sabemos lie. que é errado mentir. But when you're getting ready to talk to a friend, Mas quando você está se preparando para to conversar com um amigo answer a Facebook post, ou responder aquele post do Facebook, what you say, o que você fala, you don't ask is it right or wrong. você não pergunta tá certo ou tá errado. You ask, Você pergunta, is it wise? é sábio? Is it wise for me to say this? É sábio para mim dizer Is it isso? wise for me to write this post? É sábio para mim fazer esse Is comentário? it É wise sábio for me to go on this website? para mim entrar neste site? It may not be wrong to go on it, Talvez não seja errado entrar nele, but is it wise for you? mas é sábio, é sabedoria para você fazer So isso? how do you know what's wise? Como é que você sabe o que é sábio? Wisdom is individual A sabedoria ela é to individual each person. para cada pessoa. What is wise for O me que é sábio para mim may be unwise for pode you. talvez não ser sábio a What is você. wise for O you que é sábio para você may be unwise for talvez me. não seja sábio para mim. Because wisdom takes 3 areas Porque a into sabedoria, consideration. ela leva 3 áreas em When you consideração. ask the question, Quando você pergunta, is it wise? é sábio? You must always take into account Você sempre tem que levar em conta your personal o seu, past circumstances. a sua situação do passado, pessoalmente What are falando. your weaknesses? Quais são as suas What are fraquezas? your Quais são as vulnerabilities? suas vulnerabilidades? What was your life like Como é que a sua vida era before you became a antes de Christian? você ser um cristão? Were you sexually promiscuous? Você era promíscuo Is sexualmente? that a vulnerability to you? Essa é uma vulnerabilidade a And in você? your life in Christ, Na sua vida em Cristo, He has renewed your virginity. Ele renovou a sua virgindade. Since you have become a Christian, Desde quando você se tornou uma cristã, you um have cristão,
become committed você se tornou to comprometido your ao spouse seu cônjuge or to the person you've ou com a married. pessoa que você se casou, And that part of your life essa parte da sua vida is your past. é o seu passado. It is forgiven. É perdoado. It is under the blood. Está debaixo do sangue. But is it wise for you Mas é sábio a você to watch this movie? assistir este filme? Because this movie Porque este filme has some explicit scenes in it tem algumas cenas meio explícitas nela that could not be que tolerable não for you poderia ser tolerada por você. based on your past. Baseado no seu It passado. could arouse things in you. Pode fazer coisas despertarem em Should you você. go on this website Você deveria entrar neste based site on your past? baseado no seu You must passado. consider your vulnerability. Você precisa considerar a sua Should vulnerabilidade. you buy this car Você deveria comprar este carro based on your past? baseado no seu passado. Is overspending Aquilo foi gastar além da conta. problem to you? Foi um problema para você. Have you had big indebtedness? Você tem dívidas muito grandes And you've gotten out of e it by você God's grace. saiu delas pela graça de Deus. But should you buy this apartment? Mas você devia comprar este Or should apartamento you buy this one? ou comprar este aqui Based on your past. baseado no seu You must passado, always no consider seu histórico. not Você my tem que pensar, past, não no meu but your passado, past. no seu This passado. is why in the É word por isso que na palavra we cannot make legalism. nós não podemos gerar legalismos. Religion A religião, creates legal rules. ela gera leis e regras You can't do legais. this. Não pode fazer isso. You can do that. Pode fazer isso. But other than right and wrong, Mas além do certo ou errado, there are some things that I can totally do há algumas coisas que eu posso fazer that are not good for you, que não são boas para você, based on your past baseado no seu and my passado past. e o meu You passado. have to consider Você tem que considerar what are your weaknesses quais são as suas and what fraquezas can you e handle o que você pode lidar right now. agora. And then you consider number 2. E aí você considera o número 2. What is happening O que está in my acontecendo current day reality? no meu dia That atualmente? is your now. Esse é o seu agora. Everybody say past Vamos falar todos juntos, passado. and say now. Agora diga comigo, agora. My current circumstance. As minhas circunstâncias atuais. Let's say you have a big indebtedness. Vamos dizer que você tem uma dívida muito but grande, you have a new promotion mas você tem uma nova that has promoção doubled your income. que agora aumentou o seu salário, dobrou And ele. you've really wanted that new car. E você realmente quer aquele carro novo, So based on your past baseado no and seu your passado current e circumstance, nas suas circunstâncias you atuais. still have a big debt. Você ainda tem uma grande dívida, You need a new car. você precisa de um carro novo, But you really want a really, really good car. mas você quer um carro muito, muito, muito So in bom. your current circumstance, Nas suas circunstâncias de you hoje, consider my now, você pensa no meu agora, my past, no meu and passado. then number 3 Número 3 agora. is where do I want to be É aonde eu quero estar in my future, no meu futuro, in my finances. nas minhas And finanças. so you will make your decision. Então você faz uma Is decisão, it right or wrong é certo ou to errado have the new car? poder ter esse carro novo? Absolutely not. Não, não é. I mean, if you want to buy the car, Se você quer comprar o it's carro, your decision. a escolha é sua. Just ask yourself, Pergunte-se, is it wise? isso é Now, if sábio? you've already paid off your debt Se você já pagou a dívida and you got a double income e você tem um salário and dobrado you want that nice car, e você quer aquele carro bom, and in the future no futuro you have some security for your você family, tem segurança para sua buy família, the car. compre o carro. It's no problem. Não tem problema. But we have to consider Mas precisamos levar em our conta past, o nosso our passado, current day reality, o dia de hoje, a and where realidade, we are going to be e in para the onde future. nós iremos no futuro. This is how Jesus grew. E foi assim que He Jesus worked cresceu. hard in the carpenter's shop. Trabalhou duro lá na carpintaria. And he grew up responsible, submitted to his Ele stepfather. cresceu submisso, obediente ao seu He knew what padrasto. his calling and destiny would be. Ele sabia qual que era o destino e qual o He chamado knew dele para a his vida
dele. purpose on this earth. Ele sabia o propósito dele para But essa his parents terra. knew Mas os pais the sabiam timing of his release. o tempo deste liberar. And he submitted to them Ele submeteu a eles until the parents said, até que os pais you disseram: are free to go. você está livre para You ir. know, we have known your pastor's family now for almost 3 years. Nós temos conhecido a família do I seu think pastor por 3 anos já. Susanna is a university student now. Hoje a Suzana, ela é And I universitária. believe she was only 14 or 15 when we met E ela her. tinha só 14 ou 15 anos quando nós a A conhecemos. couple of years ago, Há 2 anos it was very atrás, obvious that this young girl had a great anointing on her era life. muito óbvio que essa jovem moça tinha uma unção muito forte One na year vida I came dela. to a women's conference and she was a little teenage girl. Uma vez eu cheguei ela no congresso de mulheres e ela era uma The adolescente. next year I came to a women's conference and she was here with a microphone. No segundo ano eu cheguei para o congresso de mulheres e ela tinha microfone na Not mão. because her father is pushing her to be in Não porque o ministry, pai dela está empurrando para ela entrar no but ministério, because her mother and father recognize an anointing in her life. mas porque o pai e a mãe dela reconhecem a unção de Deus na vida dela. What you don't know is in the office, O que você não sabe é que ali no I escritório had a conversation with her. eu tive uma conversa com ela. And in the conversation, she was saying, Debbie, I want to share with you an Nesta insight conversa, a Suzana falava assim: Debbie, eu quero repartir com você um insight que eu that I tive da got Bíblia, from the Word. que eu vi aqui na And she palavra. began reading E me ela this text. começou a ler a mim um pouco do texto. And about 17 years old, E or com 16, I'm not sure, 16 ou 17 anos de idade. I'm sitting listening Eu estou sentado to escutando the insight o insight, a that she revelação is seeing que ela está vendo in a passage. numa passagem I didn't see that insight, que eu não tinha visto essa but revelação. God had revealed to her Deus revelou a a ela revelation. algo, uma And in revelação. that conference, Naquele because congresso, we had already had the conversation, nós já tínhamos tido a she conversa. stood on this stage Ela subiu aqui nessa plataforma with the confidence of a mature woman, com a segurança de uma mulher madura. a confidence that the Holy Spirit gave Uma her. segurança que o Espírito Santo a deu. She clearly articulated Claramente ela the articulou insight from the Word aquela revelação and da made palavra application e fez uma way aplicação beyond her years. muito além da idade In our dela. conversations in the back room, Nas nossas conversas so na Susanna, sala, what do you want to do when you graduate? eu perguntei: Suzana, o que você quer I fazer want to quando go você to formar? America to Christ for the Nations. Eu quero ir para os Estados Unidos para ir para o I Cristo want para as to study nações. the Bible. Quero estudar a I am Bíblia. called to preach Eu sou the chamada word. para pregar a palavra. I want it more than Eu everything. quero mais do que tudo. But her wise parents, Mas os pais dela, que Said são not- sábios, not yet, falaram: ainda não, not yet. ainda não. See, wisdom considers the past. A sabedoria considera o It passado, considers the present. ela olha o presente And it considers Susanna's future. e ela considera o futuro da Suzana. Susanna doesn't have the wisdom A yet Suzana ainda não tem a to sabedoria know the timing para entender o tempo and the adequado release e o of the lançamento, anointing that is on her life. o liberar da unção God de Deus gives na the vida dela. wisdom to the father and the mother. Deus deu a unção ao pai e à mãe And he will know e eles saberão when it's time to release her. quando é tempo de liberá-la. No, you can't go to America when you're Não, 17. com 17 anos para os Estados Unidos ainda não. You still need structure. Você ainda precisa de You still estrutura. need discipline. Você ainda precisa de You need to disciplina. study. Você precisa Go estudar. to university. Ir para a Oh, universidade. Ai, but when you want to preach, quando você quer pregar, you don't want to study mathematics. você não quer estudar matemática. It's the last thing É a you want to última study. coisa que você quer estudar. But wisdom Mas a sabedoria, considers past ela pensa no passado, Present. no presente and future. e futuro. Parents, Pais, God has called you Deus te chamou to impart wisdom. para impartir, para derramar a To be sabedoria, wise yourself para serem sábios and to vocês begin mesmos. asking E aí perguntar for yourself, para você mesmo: what is wise o for que me? é sábio para mim? We know right and wrong, Nós sabemos o que é certo e o que é but errado. now it's time Mas agora chegou o to tempo release wisdom de liberarmos a sabedoria, Wisdom sabedoria, into the lives of a our vida family. das nossas In the name famílias, em of no Jesus. nome de Jesus. Proverbs 24:3 and 4. Provérbios 24, 3 e 4. By wisdom a house is built. Diz que pela sabedoria uma casa é construída, Through edificada. understanding, Através do entendimento, it is established. ela é estabelecida. And through
through knowledge, e através do conhecimento. its rooms are filled with rare Os and beautiful seus treasures. cômodos são cheios de tesouros lindos e raros. Do you understand what wisdom is? Vocês entendem o que é Let me sabedoria? briefly show you what understanding is. E o entendimento é o seguinte: When there is a circumstance that happens quando há uma circunstância que in your acontece children's lives, na vida dos seus in your filhos, spouse's na life, vida do seu cônjuge, as the onlooker, como aquela who pessoa que says, olha, is it wise? ela pensa, You é get sábio. under the circumstance. Aí você entra debaixo da Under circunstância, entendimento. stand. E aí você And consegue you se lift apoiar. that E circumstance você levanta a circunstância above you, além de so você, you can under para que você possa stand it. entender. If I'm to understand Se eu pudesse the entender structure of this a building estrutura deste prédio as an architect, como arquiteta, I must look under eu preciso olhar por baixo to see e underneath, ver na parte, na to camada truly know de baixo, para realmente what saber this building o que esse is prédio, all about. como ele é sustentado. Our son was O nosso filho, coming into his young teenage years. ele estava entrando na adolescência, He loved rock music. ele amava música de rock. The harder the rock, Quanto mais duro aquele rock, the more he liked quanto it. mais barulhento, ele gostava He mais was ainda. very drawn Ele era muito when he atraído was about 13 quando ele tinha 13 to anos demonic rock groups. a grupos demoníacos I de mean, rock. the worse they looked, Quanto pior eles eram the na aparência, harder the beat of quanto the mais drums, barulhento era aquela bateria, the more he craved the music. mais ele queria aquela música. We didn't allow this music in our A gente home, não deixava esse tipo de música tocar em casa, but we needed to understand mas nós precisávamos ir por baixo e conseguir entender, dar apoio. O what is que é? behind this. O que está atrás What's deste desejo? beneath it. O que está And embaixo how disso? can we Como é que nós have wisdom podemos ter sabedoria in channeling em him canalizá-lo to his destiny ao seu destino through this? através There's a disso? lot of mud puddles Tem muita poça de lama in channeling our em lives conseguir encontrar into o where God caminho, wants o us to canal que Deus quer nos levar ao futuro. And this could have been a big pit for Isso him poderia ser um buraco para when ele, his destiny quando o destino dele was to be a teacher in a university. era ser um professor So as a universitário. godly man, Como homem de Deus, he can influence intelligent scientists ele agora influencia cientistas that inteligentes God is not dead. que Deus não está The morto. university science classroom Os cientistas, as aulas de is ciência na his universitária pulpit. é o púlpito And God dele. had a destiny for him. Deus tinha um destino para So ele. how do we understand Como é que nós então entendemos within our house dentro da nossa casa what he's o experiencing? que ele está experimentando? Please let me buy Por favor, deixa eu comprar just one album. álbum, Only disco, one. só Please. por favor. So what we did, O que fizemos? we said, take us to the music Aí eu store. falei para ele, me leva para a loja de música. Now Larry and I knew Eu e o Larry sabíamos we were not going to buy que a it. gente não ia comprar aquilo. We're not going to buy Nós it. não vamos comprar aquilo. But let's understand Mas vamos entender and walk through the process e andar with him. pelo processo com So ele. he takes us to the music store. Aí ele vai e nos leva para essa loja de And he música. looks through the albums and E he ele olha na finds prateleira, the one he wants. pega o que ele quer. I couldn't believe Eu não podia the acreditar. cover of this A magazine capa deste CD, album. desse álbum, was like era... with Eita. blood coming out. Com sangue derramando. It was scary. Era assim, muito Oh, assustador. please, there's one Ai, song. deixa, tem essa música You will aqui. love the Você song. vai adorar essa música, mãe. I said, I probably will. Eu falei, He said, provavelmente eu it's vou. about love, mother. Fala sobre golfe. Okay, let's Tem nada a listen. ver. Vamos Let's escutar. listen to the song. Vamos escutar essa We go música. over. Aí a gente vai pro aparelho ali escutar. It's really a cool song. É uma música legal. They're really good musicians. Eles são bons músicos, né? But let me just ask you a question. Deixa eu te perguntar algo. What about the people E essas pessoas aqui who are singing? que estão cantando? What do you think's going on in their O life? que você acha que está acontecendo na vida deles? And is it the kind of life, É o tipo de vida, the kind of person o tipo de pessoa that you want to que be? você quer se tornar? Considering your future, Pensando no seu futuro, is this
what we want Isso aqui é o que nós queremos? as your influence? Essa é a sua influência? No. Não. 13 years Com old, 13 anos de idade, we understood nós and entendemos guided him e guiamos ele to wisdom. à sabedoria. We could have been religious. A gente podia ter sido A religioso. pastor. Como pastores? Absolutely not. Absolutamente You are not não. listening to that Você demonic não music. vai escutar esse CD demoníaco. By wisdom, a house is built. Mas com sabedoria uma casa é Through edificada. understanding, Através do entendimento, it's established. ela é estabelecida. Understand one another. Entenda um Go ao through the outro. process. Passe pelo What's the processo. background Aonde que of está? what's O going que está on? por trás You know what disso? the background was for our son? Sabe qual que era por trás do quilo no nosso filho? We had moved to another state. Nós tínhamos mudado de estado. He was in 7th grade. Ele estava na 7ª He série. was the brand new kid in the school. Ele era criança novata da escola. He wanted to be accepted. Ele queria aceitação. He knew no one. Ele não conhecia ninguém. And so he wanted to be accepted Então ele queria ser aceito, based on the standard of culture. baseado na And cultura. as parents, E como pais, we had to understand that. nós tivemos que entender Not be aquilo. permissive, Não permitirmos, but take him through the mas process levá-lo ao to processo get him to his success. para que ele conseguisse alcançar God has a sucesso. process. Deus tem um For processo you. para você. And through knowledge, E através do conhecimento, all of your rooms todos os seus will be cômodos, filled with rare and beautiful eles serão treasures. cheios de tesouros raros e How belos. many of you Quantos aqui will ask the vão question, perguntar a from pergunta, this day forward, desse dia em diante, is it wise? é sábio? I want you to just stand to your feet. Vamos então ficar And de let me pray pé. for you. Vamos orar. Eu quero orar por você. Good. Lord, Senhor, you see the hearts o Senhor vê os of mothers and corações fathers, dos pais e das mães, grandparents, dos avós, who are standing in your que presence estão today. de pé à tua presença hoje. You demonstrated for us, O Senhor demonstrou a nós, and you wrote in the word, e o Senhor escreveu na that we were palavra, to not walk que não devemos andar as unwise, como tolos, but as wise, mas como making the sábios, most of every opportunity, fazendo o melhor de cada because these oportunidade, days are evil. porque os dias são I pray maus. for every family E eu here oro por cada família aqui, that we will understand que possamos the entender revelation a revelação that you have for us on que o wisdom. Senhor tem a nós, a There is no sabedoria. condemnation in you Não há condenação em for our você past. pelo seu Lord, I passado. pray that you Pai, eu empower oro para que o Senhor our capacite now, hoje, empower capacite our present day o nosso reality. futuro, nossa presente, a nossa realidade. And God, may we hit the mark Senhor, que possamos alcançar a for marca, the release possamos encontrar a and the liberação, calling o chamado and the e o destiny destino of living a fruitful, de viver fulfilled life. uma vida frutífera In e you. completa em In the Ti. name of Jesus. Em nome de Amém. Jesus. James chapter 1, Em Tiago capítulo 1, verse number 5 versículo 5, says, if anybody lacks wisdom, diz que se alguém tiver falta de sabedoria, if any man, if any se woman qualquer homem, qualquer mulher lacks wisdom, tem falta de is that sabedoria. anybody here? Alguém aqui tem essa Lack situação? Let me see your hands. Você falta sabedoria. Se você tiver falta e necessidade de Everybody sabedoria. stood. Todo mundo ficou de pé, Because you said, porque você diz, I need wisdom. preciso de sabedoria. So God said, ask. Então Deus fala, Ele fala a nós, peça. So we just prayed for you. Nós oramos por você, God will give you wisdom. que o Senhor te dê sabedoria. But God said, Mas Deus disse, you ask. você peça. God, give me wisdom. Deus, me dê So we're going to pray sabedoria. again. Vamos orar então. This time you do the asking. Agora você vai fazer o pedido. Don't be ashamed to ask out Não loud. tenha nenhuma vergonha de pedir a I Deus. really want wisdom. Eu preciso So de go ahead and sabedoria. ask. God said He'll Vem give you agora, generously. peça a Ele, If you ask, porque close Ele your fala, eyes, raise your hands, and eu let's te ask. darei generosamente Go o ahead que and você ask Him pedir. out loud. Jesus, Levante a I sua need voz wisdom. e fale, Jesus, eu I ask preciso you, God, for de wisdom. sabedoria. Eu te I peço need wisdom. pela sabedoria. Eu want preciso wisdom. da sabedoria. Eu quero Jesus, hear my a sabedoria. Jesus, essa é a minha You oração. promised to give me O wisdom. Senhor prometeu me dá-la. Just go ahead and ask Him out loud. Peça a Ele com voz Ask alta. again. Peça de novo. Make sure He heard you. E, ó, tenha certeza que Ele te escuta. Thank you, Oh Jesus. Deus, obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh Deus.
Go ahead. Ask him Continue. more. Peça a Ele aquela área que você não Ask sabe. him more. Peça a Ele sabedoria, mais sabedoria. Thank you, Oh, Jesus. Jesus. I need Obrigado. wisdom, God. Precisamos de sabedoria, Deus. I need wisdom, Eu God. preciso de sabedoria. It's going to change my life. Vai mudar a minha It's vida. going to change my family. Vai mudar a minha família. It's going to change my parenting. Vai mudar o meu modo de ser pai e mãe. It's going to change my future. Vai mudar o meu futuro. You're going to give me wisdom. O Senhor vai me dar a sabedoria. Now, according to the book of Daniel, De acordo com o livro de Daniel, the moment you pray, o momento que você ora, the answer's on the way. a resposta está a caminho. So I think if we ask, Então eu penso que se pedirmos, God said, okay, I'll give it to you. Deus diz, ok, eu vou te dar. We now need to begin to thank Him. Agora precisamos agradecê-lo. We need to begin to praise Vamos Him. começar a louvar a That He Ele, will answer your porque prayer. Ele vai responder a Let's nossa just go ahead oração. and tell God. Vamos falar a Deus. Thank you for Obrigado answering our por prayer. responder a nossa Thank you for oração. answering our prayer. Obrigado Thank por you for responder answering a our nossa prayer. oração. Thank you, God. Obrigado, Hallelujah. Deus. Now let's turn it into Aleluia. full praise. Let's just raise our Vamos hands então and praise levantar Him. as nossas mãos e Magnify louvá-lo e Him. We give you magnificá-lo. praise. We give Nós you te damos all louvor. of the praise. Nós te damos All todo of the louvor. praise. Nós We te damos thank you, todo Jesus. louvor. We thank you, Te Jesus, agradecemos, for Jesus, answering our prayer. por responder a nossa oração. Aleluia. 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 Por favor, Aleluia. tome seu assento. A gente precisa ouvir essa mensagem uma ou duas vezes mais para poder entender a profundidade e a nossa responsabilidade como pai e como mãe. Hoje a pastora Dev citou uma equação que está descrita no livro de Provérbios. E a equação que a Bíblia descreve é: eu preciso de entendimento mais conhecimento, que é igual a sabedoria. Muitas vezes nós temos apenas a informação do que é ou do que não é, do que pode ou do que não pode. Informação talvez todas as pessoas tenham, tanto a pessoa mais simples quanto a pessoa mais culta. Mas a informação é diferente de conhecimento, irmãos. A informação, por exemplo, você sabe quanto o dólar fechou na sexta-feira. Fechou a 2,25, 2,26. Todo mundo que leu páginas específicas de internet pôde ver. Quem leu o jornal, quem ouviu um telejornal, soube quanto o dólar fechou. Mas o conhecimento diz o que isso vai influenciar uma nação, o que isso pode influenciar nos meus rendimentos, o que isso pode trazer de benefício ou prejuízo a uma nação. A informação, a pessoa mais simples tem, o dólar fechou a 2,26. O conhecimento, algumas pessoas detêm. O que isso interfere na minha vida? O que sobe, o que desce na nossa nação? Isso é conhecimento. E às vezes nós temos pouquíssimo conhecimento acerca dos desejos, dos anseios dos nossos filhos. O que isso vai redundar? O que isso vai trazer a ele no futuro? É correto? Não é correto? Por isso, a pastora nos disse hoje de manhã que é importante você trazer o suporte dessa decisão ao seu filho, ser muito sábio quanto à decisão que ele vai tomar. Meu filho sempre teve um desejo enorme de poder um dia se tornar pastor. E ele disse: pai, quando eu me casar, eu quero ir à América para poder ter uma formação diferente. Eu quero me preparar melhor para poder ser um pastor melhor. Eu quero servir a Deus com a minha inteligência. Eu falei: quando você se casar, nós vamos ver se é a hora de você poder ir à América e ter a sua graduação. Ele se casou e ele então perguntou para mim: pai, eu posso então agora ir à América, poder ter a minha formação? E eu disse: agora não é hora de você poder viajar, é hora primeiro de você consolidar o seu casamento. Porque, meu filho, muitas pessoas quando se casam passam por diversos tipos de problema, e nós não temos às vezes a oportunidade de ajudá-los à distância, de uma boa conversa, de um conselho, de uma oração, de imposição de mãos. Então, meu conselho a você: não é hora de você sair do seu país, do lugar onde você mora, da sua igreja, e poder estudar. Eu preciso que você passe um tempo, consolide o seu casamento. E na hora ele ficou chateado e tudo, mas ele disse: pai, eu vou te obedecer. E seguiu o caminho dele. Depois de 2 anos, eu cheguei para ele e disse: agora, se você quiser, você pode tomar a sua decisão de estudar fora e de se preparar, porque eu acredito que o seu casamento está consolidado. Ele então foi estudar, e agora minha nora está grávida do primeiro filho deles, do meu neto. E nós vemos como a estrutura familiar
trouxe essa satisfação e essa maturidade para que ele pudesse conduzir a sua nova família, morando longe do seu país e longe da sua família. Então eu percebo que nós precisamos estruturar as decisões dos nossos filhos, mostrar a eles o que é bom e o que é ruim, dentro daquilo que eu conheço, dentro da experiência de vida que eu tenho. Não permita que o seu filho tome qualquer tipo de atitude e a bonifique. Saiba que tudo tem as suas consequências, boas e ruins. Dê suporte a eles, com o conhecimento de vida que você tem. Às vezes ele tem uma informação de um amigo, isso é legal, isso é bom, mas nem tudo que é legal, nem tudo que é bom para uma criança de 15, 18 anos, pode ser bom para um homem no futuro com a sua família. Por isso nós precisamos dessa equação mais do que sempre. Entendimento, conhecimento é igual a sabedoria. Não tenha medo de se posicionar pelo lado que é correto, irmãos. Talvez inicialmente você crie uma certa barreira entre eles, mas uma hora eles vão entender que a sua decisão foi pensando no futuro deles. Não abra mão da sua responsabilidade. Não abdique daquilo que Deus lhe entregou como pai e como mãe. José tinha a sua responsabilidade. E talvez foi a primeira vez que eu ouvi alguém dizer que José era padrasto. Eu nunca tinha pensado na nomenclatura de José como padrasto, mas José era um padrasto para Jesus. Mas no entanto, ele soube guiar a vida de Jesus, sabendo do futuro que ele tinha que desenvolver. Você tem que saber o que Deus tem para o seu filho, para a sua filha, para a sua família, para então trazer todo o suporte necessário a eles. Talvez essa seja uma mensagem técnica, mas é o que nós precisamos para poder estruturar na nossa casa. Irmãos, o mundo não está como está à toa, em vão. Tudo se desencadeou lá atrás, como a pastora disse, no meu passado. No passado, como nós criamos os nossos filhos. Nossos filhos hoje são resultado da nossa criação. Eu sou resultado da criação do meu pai. Eu sou resultado disso, dessa equação de entendimento e de conhecimento que ele tinha. Talvez meu pai não tivesse muito conhecimento, mas ele ensinou os pilares da minha formação: respeito, honra, responsabilidade e fidelidade. Meu pai não teve muito estudo, mas ele sempre bateu nesses pilares. Respeite os mais velhos, nunca pegue o que não é seu, fale sempre a verdade, seja um homem de verdade. Eu não tive a oportunidade de entrar num curso de línguas estrangeira. Eu não estudei em colégio particular. Eu não tive muito recurso financeiro. Eu não viajei de avião com meu pai na minha adolescência, na minha juventude. Mas eu aprendi como ser um homem de verdade, como honrar minha esposa, como amar os meus filhos. Isso não tem preço. Isso o dinheiro não compra, isso o dinheiro não paga. Hoje nós estamos saindo daqui com um belo suporte para estruturar as nossas famílias. Mais do que qualquer outra coisa, mais do que iniciar o seu filho numa trajetória de concurso público. Amados, dinheiro é bom, mas não é tudo. Uma vida estável financeiramente pode ser favorável, mas ela não é tudo na nossa vida. Não encaminhe o seu filho apenas para a vida de concurso público. Encaminhe-o para poder cumprir o propósito de Deus. Tenha uma família estável, equilibrada, sólida, mais do que qualquer outra coisa. Una a partir de hoje entendimento, conhecimento, e então você terá a sabedoria de Deus. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Ensine os filhos de vocês a temerem a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo, e amar o próximo como a si mesmo. Isso é sabedoria. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ter tudo que o dinheiro pode comprar, não ter paz, não ter amigos, não ter a família pelo menos uma vez por semana sentados à mesa. Jesus nos alertou sobre todas essas coisas. Isso aqui era para estar cheio de paz hoje. Como eu posso ensinar os meus filhos
a se desviar do caminho do mal. Porque a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando for velha, ela não se desviará dele. A minha trajetória como pai não está cumprida porque meu filho mais velho se casou. Ele ainda leva meu sobrenome. Eu ainda terei um neto ou vários netos. Eles são minhas responsabilidades até o dia de hoje. Eles continuam sendo minha família. Não parou quando ele se casou, aumentou, porque ele agregou minha nora e hoje está tendo meu primeiro neto. Aumentou minha responsabilidade, aumentou o meu legado. Por favor, feche os seus olhos. Quando eu penso, além de concluir o crescimento do meu filho, agora eu tenho um neto, que também é minha responsabilidade, que também leva o meu DNA, que também está sendo agregado à minha família. Eu tenho responsabilidade, como uma pessoa mais velha, como uma pessoa mais madura, de dar o suporte, de dar toda a orientação, de dar toda a condição para que eles possam fazer a melhor escolha. Eu não posso escolher por eles, mas eu posso dar suporte, mas eu posso dar orientação, eu posso dar condições para que a melhor decisão seja tomada. Eu posso ensiná-lo o caminho que ele deve seguir. Eu posso mostrar qual é a melhor opção, mas eu não posso decidir por ele. Eu gostaria de te desafiar hoje aqui a agradecer a Deus pelos seus pais. Glória a Deus, Pai. Não importa a sua idade, se você já é casado ou não, se você já tem filhos, eu te desafio a começar essa intercessão nessa manhã, agradecendo a Deus pela vida do teu pai e da tua mãe. E se você disser para mim, eles falharam, eu te pergunto, quem não falha? Quando Jesus estava diante daquela mulher pecadora, ele a defendeu dizendo: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Perdoe os seus pais. Foque a sua intercessão e a sua gratidão naquilo que é positivo. Eles foram os instrumentos que Deus usou para trazer você à vida. Isso vai liberar a sua história. Isso vai liberar suas gerações. Isso vai liberar a bênção de Deus sobre os relacionamentos que você ainda vai construir. Como o pastor nos ensinou ontem à noite, aplicar o sangue de Jesus sobre o nosso passado. Aplicar o sangue de Jesus sobre o nosso presente. E ver os resultados no nosso futuro. É isso que Deus tem para mim e para você. Quero dar um momento para você agradecer a Deus. Glória a Deus, Pai. Te agradeço, Senhor, pelo meu pai. Obrigado. Obrigado pelo meu. Foi o mais simples que Pela minha mãe. Oh Deus, como eu preciso ser grata. Eu quero ver gratidão nos meus filhos. Eu preciso começar agradecendo pelos meus pais. Obrigada, Senhor, por nossa família. Até mesmo pelos desafios enormes que nós vivemos. As dores, as faltas, as privações, as lutas que enfrentamos formaram a nossa história, Deus. Temos histórias
de vitórias conquistadas porque houve dor. Aleluia. Nós te engrandecemos nessa manhã e nós te dizemos: Senhor, sabemos que algo mais. Existem tesouros escondidos e riquezas encobertas da tua parte, reservadas para nós, e nós iremos experimentá-los, iremos vivê-los à medida de que a tua sabedoria chegar em nossa vida. Não queremos a sabedoria carnal e demoníaca, queremos a sabedoria que vem do alto. Tua palavra diz: buscai a sabedoria que vem do alto, daquele que dá, mas peça com fé, em nada duvide, creia nessa manhã. O pedido vai partir de você e a fé vai partir do seu coração, dizendo: sim, Senhor, eu creio que o Senhor ordenará a sua bênção sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu futuro. Eu quero te dizer que hoje Deus quer renovar a tua esperança, porque Ele é o Deus da esperança. O Deus da esperança te enche de todo gozo e paz. Ele é Deus que abre rios no deserto e caminhos no ermo. Fique de pé no seu lugar junto comigo nessa manhã. Antes de você orar, fazer essa oração junto com a pastora, eu sempre gosto de enfatizar. Talvez você, ao ouvir essas mensagens, tanto de sexta quanto de hoje, talvez gere um certo desconforto, constrangimento. Senhor, eu não fiz nada disso. Eu não consegui aplicar nenhum desses princípios à vida da minha família. Está tudo errado. Um bom remédio para você consertar todo o erro anterior, todo o erro praticado, com ou sem informação, com ou sem conhecimento. Zere a história, sabe como? Reúna aquelas pessoas com quem você errou, consciente ou não, e peça perdão. Eu não tinha essa informação. Um dia, para os meus 2 filhos mais velhos, eu pedi perdão por uma série de coisas e disse a eles: o papai nunca aprendeu a usar bem as palavras. Talvez eu seja duro uma ou outra área da minha vida e isso tenha prejudicado vocês, mas eu não vou me valer da falta daquilo que eu não tive e vou me justificar a vida inteira. Eu quero pedir perdão a vocês e vou tentar mudar. Um pedido de perdão zera toda a história. E você tem a oportunidade e o privilégio de começar da maneira correta, porque eles vão entender: ele me pediu perdão do que foi feito de errado no passado. Ele quer começar de novo, ou ela quer começar de novo. Zere a história. Cheguei hoje em casa: meus filhos, me perdoe. Eu estava agindo de maneira equivocada, louca. Eu quero começar de novo, dentro daquilo que eu estou aprendendo. Vamos agir com humildade que o Senhor nos ensinou. Há uma grande virtude na humildade. E quem caminha com Deus sabe que ela precisa ser exercida todos os dias e principalmente dentro das nossas casas. Peça perdão e comece hoje a fazer o que é correto, a aplicar esses princípios que você aprendeu esse final de semana. Por favor, feche os seus olhos. Pedimos juntos, Pai, nessa manhã. Em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Perdoa-nos. assim como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Que hoje, Senhor, o sangue de Jesus aplicado traga redenção à nossa vida, a nossos relacionamentos como marido e mulher, e ao nosso relacionamento familiar e com a nossa parentela. Gostaria de, junto com a igreja nessa hora, orar ao Pai Nosso. Eu penso que não tem uma oração mais completa para nós fazermos. E é lindo, não é, irmãos? Podemos começar com a palavra Pai. Pai Nosso. Ele não é só meu e nem só seu, Ele é nosso. E Ele é nosso Pai. Gostaria que nós orássemos juntos. Vamos juntos? Eu não sei quantos anos eu vou viver, mas eu quero dar um tributo ao meu filho Keyson e à minha filha Jane.
E é o meu filho Laudjair, minha filha Eline, meus netos e agora até meu bisneto, que ainda está nascendo daqui a uns meses. Eu quero dar também um tributo, que eles saibam que eu quero dar esse tributo a eles. Provérbios diz: o filho sábio alegra o coração dos seus pais. Eu quero dizer, meu filho Keison, minha filha Laudijane, meus netos todos, meu filho Laudjair, minha filha Eline, meus netos todos e agora meu bisneto. Vocês têm feito de tudo para me alegrar. E tem uma coisa, vocês têm me alegrado e eu estou feliz por causa de vocês. Eu quero dar esse tributo a Deus e agradecer e dar esse tributo a vocês em vida. Eu quero dizer hoje, obrigada pela alegria que vocês têm me dado. Eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Senhor, obrigada. Pai nosso que estás nos céus, ore comigo. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje e perdoe os nossos pecados, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Vamos pedir para não cair em tentação, diga, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Levante as suas mãos e diga, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. E eu quero declarar que esse reino de Deus, o poder de Deus e a glória de Deus se manifestarão em nossas vidas, em nossas famílias, para a glória do seu nome. O Senhor endireita hoje os nossos caminhos. O Senhor nos abençoa com a sua sabedoria, a sua paz. E eu gostaria que você aplaudisse ao Espírito Santo nessa manhã. Aleluia. Glória a Deus.